Janeiro de 1945 marcou o início do 6º ano do conflito mais sangrento e destrutivo da história da humanidade. Na Europa, o clima de otimismo em relação à vitória na guerra até o Natal, que britânicos e americanos acreditavam ser uma possibilidade real em setembro de 1944, dissipou-se diante da feroz resistência alemã. O avanço dos exércitos comandados pelo general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas na Europa, foi gravemente afetado por dificuldades de abastecimento e pelo início de um inverno rigoroso. Embora os aliados estivessem convencidos de que a vitória decisiva estava ao seu alcance, a corrida por Berlim ainda exigiria muito esforço. À medida que as tropas russas, britânicas e americanas se aproximavam cada vez mais da capital alemã, os primeiros meses de 1945 testemunhariam algumas das batalhas mais brutais da Segunda Guerra Mundial, à medida que a luta contra as potências do eixo se intensificava. O mesmo se verificava no Pacífico, onde continuava a luta para derrotar o exército imperial japonês. As forças aliadas se preparavam para um ataque ao Japão continental e, em escala global, havia uma sensação crescente de esperança de que a guerra acabaria em breve. Mas enquanto as tropas nazistas e japonesas se recusavam a recuar, lutando ferozmente mesmo diante da derrota, ainda havia meses de combate pela frente, com muitas outras vidas destinadas a serem perdidas, antes que a vitória pudesse ser comemorada. Além disso, com os pensamentos voltados para a reconstrução da Europa no pós-guerra, as fissuras começaram a aparecer entre as 3 principais potências aliadas, já que os princípios democráticos e os dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha estavam em conflito direto com a Rússia e o brutal regime comunista de Joseph Stalin. A corrida para Berlim agora não era apenas para derrotar Adolf Hitler, mas também era fundamental para a divisão do território após o conflito. Mas, por enquanto, ainda havia muito a ser feito antes que a guerra pudesse ser vencida. Com o início do ano novo de 1945, todos os olhos na Europa estavam voltados para a Batalha do Bulge, que ainda estava em pleno andamento. 2 semanas antes, em 16 de dezembro, um setor tranquilo e pouco defendido da linha de frente americana na fronteira entre a Bélgica e a Alemanha havia sido repentinamente destruído por uma ofensiva nazista em grande escala. As colinas e florestas das Ardenas, palco da grande ofensiva Blitzkrieg da Alemanha, em maio de 1940, mais uma vez reverberaram com o estrondo da artilharia e o guincho das esteiras dos Panzers, quando Adolf Hitler deu início à sua última aposta desesperada no oeste. À medida que os alemães avançavam para a Bélgica, o objetivo imediato de Hitler era o rio Meuse, mas o verdadeiro prêmio estratégico era o porto de Antuérpia, que ficava a mais 130 quilômetros de distância. A perda desse centro de abastecimento vital teria sido uma catástrofe para os exércitos de Eisenhower, mas havia também um lado mais sinistro na campanha, já que Hitler pretendia cercar as tropas americanas e destruí-las. Com apenas 3 divisões de infantaria americanas no caminho de 500 mil de soldados alemães, apoiados por quase 1000 tanques e armas de assalto, o ataque surpresa foi um sucesso impressionante. Apesar da resistência feroz das tropas americanas ao ataque nazista, após 7 dias de combate, a Operação Watch on the Rhine, Vigília no Reno,
literalmente abriu uma brecha na linha de frente americana, e com 80 quilômetros de largura e 64 quilômetros de profundidade. Por isso a batalha ficou conhecida como Batalha do Bulge, mas com o passar dos dias e a chegada de reforços aliados para defender a área, Hitler logo descobriu que, apesar de ter obtido uma vantagem inicial, havia subestimado a força do inimigo. Em pouco tempo, os comandantes do 5º e do 6º Exércitos Panzer da SS perceberam que suas tropas simplesmente não eram fortes o suficiente para chegar a Antuérpia, ou mesmo ao rio Meuse. Com o combustível acabando e os bombardeiros aliados atacando suas rotas de abastecimento, o avanço do 6º Exército Panzer da SS foi interrompido, e no dia de Natal, a ofensiva nas Ardenas havia perdido força. Enquanto isso, do outro lado do globo, os parceiros do eixo de Hitler, os japoneses, continuavam lutando contra o avanço dos aliados, e no final de 1944, o Império do Japão estava encolhendo rapidamente à medida que a pressão aumentava. No norte da Birmânia, um exército britânico imperial liderado pelo general Bill Slim, apoiado pelo poder aéreo americano, havia instigado uma ofensiva para recuperar todo o país. E mais a leste, poderosas forças anfíbias americanas, baseadas nas Ilhas Marianas e na Nova Guiné, invadiram Leyte, na cadeia de ilhas das Filipinas, com 1000 milhas de extensão. A Marinha dos Estados Unidos também tinha algumas contas a acertar e, na Batalha do Golfo de Leyte que se seguiu, conseguiu destruir a maior parte da marinha japonesa, incluindo todos os porta-aviões restantes. Para a satisfação dos comandantes americanos, a vitória significou a vingança pelo ataque a Pearl Harbor. Em novembro de 1944, o Japão continental também começou a sentir a ira dos americanos em primeira mão. A partir de aeródromos nas Ilhas Marianas, a 2.250 quilômetros de distância, gigantescos bombardeiros B-29, Superfortress de longo alcance, lançaram seus primeiros ataques a Tóquio e outras cidades japonesas e A próxima etapa da campanha do Pacífico estava em andamento e agora começavam os planos para um ataque total ao território japonês, enquanto se faziam os preparativos para invadir as ilhas de Iwo Jima e Okinawa. E enquanto os americanos estavam satisfeitos com seu progresso no Pacífico, longe, em Moscou, o ditador soviético Joseph Stalin também se sentia muito satisfeito com o andamento da guerra. Enquanto os britânicos e os americanos lutavam para manter os panzers de Hitler afastados nas Ardenas, o Exército Vermelho estava ocupado acumulando reservas para uma nova ofensiva maciça na Polônia Central. O principal objetivo dos soviéticos era atacar as minas de carvão e as siderúrgicas da Alta Silésia, a região industrial mais oriental da Alemanha. No entanto, sentindo a vitória final no ar, Stalin tinha seus olhos voltados para Berlim, e da maneira como as coisas estavam indo, o Exército Vermelho chegaria lá meses antes dos britânicos e americanos. Em 1º de janeiro, dia de Ano Novo de 1945, em uma dúzia de campos de batalha ali espalhados pelo mundo, era apenas mais um dia de morte e destruição. Na Europa Ocidental, a batalha continuava nas Ardenas. A tentativa nazista de tomar Antuérpia, no norte, fracassou miseravelmente, mas o 5º Exército Panzer, que invadiu o centro das Ardenas, ainda lutava pelo controle de Bastogne. Essa era uma das poucas cidades belgas onde a rede rodoviária das Ardenas convergia, e se fosse capturada, abriria caminho para o rio Meuse. Infelizmente para os nazistas,
Os americanos que defendiam a cidade pertenciam à 101ª Divisão Aerotransportada, que era muito provavelmente composta pelos melhores soldados de todo o exército dos Estados Unidos. No final de dezembro, eles receberam o reforço de 3 divisões do 3º Exército dos Steppenwolde, enviadas pelo tenente-general George Blood and Guts Patton. Estimulados pelo seu comandante do exército, o extravagante I.E., que lhes ordenou: dirijam como o diabo, os tanques e a infantaria motorizada conseguiram romper as linhas do 5º Exército Panzer e, entre o Natal e o Ano Novo, Bastogne foi arrancada dos alemães. No entanto, a Batalha do Bulge estava longe de terminar, pois as batalhas mais sangrentas da Guerra de Inverno nas Ardenas ainda estavam por vir. Recusando-se a desistir da luta em janeiro de 1945, o 5º Exército Panzer lançou novos ataques contra as forças americanas, agora com 6 divisões. Hitler também tinha outros planos que esperava que destruíssem as defesas aliadas. E no meio da manhã do dia de Ano Novo, centenas de caças-bombardeiros da Luftwaffe sobrevoaram a Bélgica e o sul da Holanda. A contribuição do chefe da Luftwaffe, Hermann Göring, para a ofensiva terrestre nas Ardenas, a Operação Base Plate, estava finalmente em andamento. Voando baixo sobre o campo, os atacantes bombardearam os aeródromos com tiros e bombas e, em poucas horas, 465 aeronaves britânicas e americanas foram destruídas ou gravemente danificadas. No entanto, o custo para os pilotos de Göring foi extremamente alto. 277 aviões alemães foram abatidos, e enquanto as forças aéreas aliadas podiam facilmente substituir as aeronaves que haviam perdido, a Luftwaffe consideraria praticamente impossível substituir seus pilotos de caça mortos. Foi sem dúvida um dia de Ano Novo agitado para os nazistas, pois combates ferozes também eclodiram ao longo da linha de frente aliada entre o rio Saar e a Suíça, quando teve início a Operação Northwind, a mais recente e, na verdade, a última ofensiva de Hitler no Oeste. Com o objetivo de explorar as dificuldades enfrentadas por Eisenhower nas Ardenas, tropas de 2 grupos do exército alemão lançaram-se contra posições ocupadas por tropas americanas e francesas, e em uma frente de 110 quilômetros na Alsácia-Lorena. No entanto, ao contrário da surpreendente ofensiva das Ardenas, desta vez os aliados estavam preparados e, embora os alemães tenham conseguido ganhar algum terreno, não alcançaram seu objetivo. Tendo falhado em desviar as tropas aliadas das Ardenas para a frente mais ao sul, na Alsácia-Lorena, em 6 de janeiro, os alemães abandonaram toda a esperança de capturar Bastogne, o que deu a Eisenhower a oportunidade de reunir suas forças em ambos os flancos da Bulge. No norte, as tropas americanas e britânicas estavam sob o comando do marechal de campo Sir Bernard Montgomery, com o 21º Grupo do Exército, e no sul, o 3º Exército dos Estados Unidos estava sob o comando de Patton. Ordenados por Eisenhower a lançar um ataque convergente contra os alemães na Bulge, seu objetivo imediato era a cidade de Houffalize, localizada em um cruzamento de estradas. Apenas 40 quilômetros separavam as tropas de Montgomery e Patton, mas com as temperaturas caindo abaixo de zero e o inverno rigoroso se instalando, o avanço logo foi reduzido a apenas 1,6 km por dia. As estradas congeladas retardavam os tanques e as unidades motorizadas.
O óleo dos motores congelava, e os soldados de infantaria descobriram que seus rifles e metralhadoras não funcionavam. Havia também o risco adicional de minas terrestres plantadas na neve, que se tornavam outra ameaça séria. Enquanto a infantaria aliada não estava acostumada a avançar através de profundos montes de neve e estradas congeladas, os alemães já tinham experiência em combates em condições climáticas invernais extremas na Rússia e estavam muito mais bem preparados para as condições geladas. Mesmo assim, apesar dos problemas que o clima rigoroso causava aos aliados, até mesmo Hitler logo percebeu que o jogo Poneb nas Ardenas havia chegado ao fim. Em 8 de janeiro, ele deu permissão aos seus comandantes da linha de frente para abandonar a Bulge a oeste de Hofalize, e 7 divisões Panzer gravemente danificadas recuaram pela cidade enquanto a artilharia aliada bombardeava suas linhas de retirada. Enquanto as tropas sob o comando de Montgomery e Patton continuavam sua perseguição obstinada às forças alemãs em retirada, em 16 de janeiro, elas recapturaram Hufalys, e no final do mês, a linha de frente aliada estava de volta exatamente onde estava 6 semanas antes. A aposta de Hitler nas Ardenas fracassou, e a vigília no Reno resultou em uma perda devastadora de vidas de ambos os lados. Os alemães sofreram 91 mil baixas, e embora os aliados tenham vencido a ofensiva, não se saíram muito melhor. Entre as forças americanas, as baixas foram chocantemente altas, chegando a 89 mil, sendo 19 mil mortes. À medida que os corpos eram contados, a Batalha do Bulge emergiu como a campanha americana mais cara da Segunda Guerra Mundial. Além disso, o combate não só teve um custo em termos humanitários, como também reabriu várias antigas mágoas que vinham se acumulando há bastante tempo para o alto comando anglo-americano. Apenas 4 dias após o início da ofensiva das Ardenas em 1944, Eisenhower ordenou que Montgomery assumisse o comando temporário de todas as forças britânicas e americanas no lado norte da Bulge. Militarmente, a decisão fazia todo o sentido porque a ofensiva alemã havia perturbado essa estrutura de comando americana existente, mas nem todos ficaram satisfeitos com o arranjo. O general americano Omar Bradley, conhecido por se dar bem com todos, detestava Montgomery intensamente, tendo tido dificuldades em trabalhar com ele no passado, e protestou veementemente. Embora Montgomery tenha rapidamente trazido estabilidade ao lado norte da Bulge, sua atitude de autopromoção incomodou e irritou os americanos. Depois de dizer aos generais americanos que a estratégia de frente ampla era a culpada pela crise atual, ele os enfureceu ainda mais em uma coletiva de imprensa em 7 de janeiro, dando a impressão de que ele sozinho os havia resgatado do desastre. Furiosos, Bradley e Patton ameaçaram renunciar, a menos que Montgomery fosse removido do comando do norte da Bulge. Para manter a paz, Montgomery acabou se desculpando por seus comentários indelicados, o que garantiu sua posição, mas o mal-estar continuou à medida que o foco mudou para a direção estratégica da campanha. Os britânicos, incluindo Montgomery, com o apoio de Churchill e seus conselheiros militares, continuaram a defender uma ofensiva rápida e concentrada contra a capital alemã, Berlim. Eisenhower, no entanto, não estava preparado para implementar tal estratégia, estando muito ciente do grande número de homens que seriam perdidos no processo, especialmente porque as tropas americanas agora superavam as britânicas no noroeste da Europa em mais de 3-1. Enquanto isso, no campo soviético, Joseph Stalin tinha seus próprios planos.
Desde agosto de 1944, poderosas forças alemãs mantinham os soviéticos presos na Polônia Central, a 800 quilômetros a leste de Berlim. Portanto, em vez de avançarem em direção à capital nazista, Stalin optou por invadir os estados balcânicos no sudeste da Europa. Ignorando as forças alemãs menos poderosas, as tropas soviéticas invadiram a Hungria, a Romênia e a Bulgária, tomando os campos petrolíferos de Ploeste, vitais para a economia de guerra nazista, e provocando o colapso dos regimes pró-nazistas em Bucareste e Sofia. Em novembro, Belgrado, a capital iugoslava, havia caído nas mãos do Exército Vermelho e dos guerrilheiros comunistas locais, mas no mês seguinte, as forças soviéticas que avançavam pelas planícies húngaras foram impedidas de tomar a capital Budapeste, pois o exército húngaro, apoiado por fortes reforços alemães, reagiu furiosamente. Mas, durante todo esse tempo, o alto comando alemão observava com crescente ansiedade o Exército Vermelho enviar reforços para sua frente, no rio Vístula, na Polônia Central. O grupo de exércitos A, os soldados alemães responsáveis pela defesa desse setor, só conseguiu reunir 400 mil homens e pouco mais de 1.000 tanques. Era uma situação desesperadora, e no final de dezembro, o chefe do Estado-Maior do Exército, coronel-general Heinz Guderian, implorou a Hitler que suspendesse a ofensiva nas Ardenas e enviasse mais reforços para a frente oriental. O Führer nazista ignorou o pedido e estava mais distante do que nunca da realidade da situação em deterioração, quando, no início do ano novo, recebeu um relatório da inteligência militar alemã identificando nada menos que 225 divisões de infantaria e 22 corpos blindados na ordem de batalha do Exército Vermelho na frente oriental. Ele exclamou: "Quem é o responsável por produzir todo esse lixo? Quem quer que seja, ele deveria ser enviado para um manicômio." Na verdade, o Exército Vermelho superava em número as 400 mil tropas alemãs do grupo de exércitos A em 5-1, e em 12 de janeiro, a tão esperada ofensiva soviética começou. Enquanto uma feroz barragem de artilharia quebrava a calma, nas 72 horas seguintes, 3 grupos do exército soviético, compostos por cerca de 3 milhões de soldados, 10 mil tanques, 20 mil peças de artilharia e 7 mil aeronaves, irromperam de suas cabeças de ponte no Vístula. Seu principal objetivo eram as minas de carvão e as siderúrgicas da Alta Silésia, a única área industrial alemã que havia escapado em grande parte 2 bombardeios aliados, mas Stalin e seus conselheiros militares mais próximos também tinham um prêmio muito maior em mente. Estavam determinados a chegar a Berlim antes dos britânicos e dos americanos. 3 comandantes soviéticos notórios receberam a tarefa de liderar o Exército Vermelho em direção à capital alemã e realizar as esperanças e os sonhos de Stalin: o Marechal Konev, o Marechal Rokossovski e o mais famoso comandante de campo de batalha do exército soviético, o Marechal Zhukov. Juntos, eles avançariam para o oeste através da paisagem polonesa devastada pela guerra, aproximando-se cada vez mais de Berlim a cada dia.
Em 17 de janeiro, a capital polonesa em ruínas, Varsóvia, havia sido tomada dos nazistas, e à medida que o Exército Vermelho continuava a avançar, logo civis alemães de todas as províncias orientais do Reich começaram a fugir. À medida que mais territórios caíam, guardas nazistas que administravam campos de trabalho e de concentração também começaram a se juntar ao êxodo para o oeste, e com eles vieram centenas de milhares de trabalhadores escravos judeus. Famintos e devastados pela doença, milhares morreram tragicamente enquanto marchavam para o oeste através da neve. Muitas dessas figuras desalinhadas vinham do notório campo de Auschwitz, que logo seria libertado pelos soviéticos. Apenas alguns milhares de prisioneiros permaneceram quando os soldados russos chegaram em 27 de janeiro de 1945, e à medida que as ruínas das câmaras de gás e crematórios foram descobertas, a verdadeira extensão das atrocidades inimagináveis cometidas pelos nazistas foi revelada. Pelo menos 1,5 milhão de pessoas morreram em Auschwitz, e para aqueles que libertaram o campo, foi sem dúvida uma experiência arrepiante e perturbadora caminhar dentro de suas paredes. No entanto, com o avanço implacável dos soviéticos, o reinado de terror de Hitler estava claramente chegando ao fim. À medida que o Exército Vermelho continuava sua marcha para o oeste, para o horror e consternação dos nazistas, os russos rapidamente cruzaram o que havia sido a fronteira entre a Alemanha e a Polônia antes da guerra. Em 31 de janeiro, a ponta de lança de Zhukov chegou ao rio Oder em Kostrin, e em 13 de fevereiro, a primeira frente ucraniana de Konev alcançou-os e entrincheirou-se para criar uma frente de 80 quilômetros ao longo do rio Neisse. Em apenas 4 semanas, o Exército Vermelho avançou 720 quilômetros e as tropas soviéticas estavam agora a apenas 80 quilômetros de Berlim. Com praticamente toda a Europa Oriental sob controle soviético, Stalin estava confiante em uma posição muito poderosa. Não havia dúvida de que a Alemanha enfrentava uma derrota iminente, e embora a Grã-Bretanha e os Estados Unidos ainda mantivessem suas posições a oeste, Churchill e Roosevelt estavam ansiosos para discutir a fase final do conflito e como restaurar a ordem na Europa pós-guerra. No início de fevereiro, Stalin convenceu Churchill e Roosevelt a viajar para a União Soviética para se encontrarem com ele no resort costeiro de Yalta, no Mar Negro, na Crimeia. O presidente americano estava ansioso para cultivar e consolidar as relações com o líder soviético, mas por trás de sua aparência alegre, quando Winston Churchill chegou ao aeroporto, ele nutria uma profunda desconfiança em relação às intenções de Stalin. No entanto, havia acordos a serem feitos, e deixando de lado as opiniões pessoais, em 4 de fevereiro, os 3 grandes e seus conselheiros militares e diplomáticos seniores se reuniram no Palácio Livadia para uma intensa rodada de negociações que duraria 8 dias. Ironicamente, o primeiro e mais importante item da agenda era a Polônia, nação que Hitler invadiu em 1939, forçando a Grã-Bretanha e a França a declarar guerra à Alemanha. Churchill insistia em eleições livres e justas para os poloneses. Na verdade, tanto ele quanto o presidente americano concordavam que todos os países europeus libertados e ex-países do eixo deveriam ter o direito a eleições democráticas. Além disso, era de extrema importância para Roosevelt garantir que Stalin se juntasse à nova ordem mundial, às Nações Unidas, e assegurar sua ajuda na guerra contra o Japão. O líder soviético concordou em participar da guerra contra o Império Japonês 3 meses após a derrota da Alemanha, bem como em aderir às Nações Unidas. No entanto, ele pediu um preço alto em troca de sua ajuda na Guerra do Pacífico. Para começar, Stalin queria o reconhecimento dos interesses soviéticos na Mongólia e na Manchúria, que eram nominalmente parte da China.
Ele também queria acesso a Port Arthur, na Coreia, e a posse das Ilhas Kurilas, então ocupadas pelos japoneses. Os chefes militares de Roosevelt tinham muitas reservas em concordar com tais exigências, mas mesmo assim o presidente concordou com cada pedido. Quando a Conferência de Yalta terminou, Stalin tinha conseguido exatamente o que queria, mas só após o fim da guerra é que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos perceberam que um mundo democrático e liberal era a última coisa que o líder soviético tinha em mente. Sob o seu controle, a Europa Oriental seria rapidamente engolida pelo regime comunista. No entanto, entrando na fase final da guerra e considerando o futuro da Alemanha, os três grandes estavam todos de acordo. Eles não aceitariam nada menos do que uma rendição incondicional. Com o Exército Vermelho pronto para atacar Berlim pelo leste, Stalin pediu que os britânicos e americanos fornecessem ajuda prática para suas tropas. Os pesados bombardeios aliados nos centros ferroviários do leste da Alemanha interromperiam o fluxo de reforços nazistas para a frente de batalha para enfrentar os grupos do exército de Zhukov e Konev. Como milhares de bombardeiros estavam disponíveis para serviço na linha de frente na Inglaterra e na Itália, era um pedido que os britânicos e americanos podiam facilmente atender, e como as equipes militares presentes em Yalta concordaram com o pedido de ajuda soviético, um alvo se destacava nos mapas dos chefes dos bombardeiros aliados. Era a cidade alemã de Dresden, famosa por suas muitas maravilhas arquitetônicas, incluindo vários palácios magníficos, e muito admirada como a joia barroca do rio Elba. Mas, além de ser conhecida por sua beleza, Dresden também era um centro industrial, produzindo muitos produtos para o esforço de guerra alemão, com a vantagem de ser um importante centro ferroviário regional. Até então, ela havia escapado dos pesados bombardeios aliados devido à sua distância das bases da RAF, mas logo após a Conferência de Yalta, tudo isso mudaria. Ao longo dos dias 13 e 14 de fevereiro, 700 bombardeiros pesados da RAF decolaram e logo estavam sobrevoando a cidade. Em pouco tempo, milhares de bombas incendiárias e de alto poder explosivo foram lançadas sobre as elegantes ruas e avenidas de Dresden, provocando uma terrível tempestade de fogo. Quando o bombardeio terminou, a cidade estava reduzida a escombros e ruínas, e milhares de pessoas perderam a vida. De acordo com números oficiais, entre 21 mil e 35 mil pessoas foram mortas, mas a ferrovia, que o ataque tinha como objetivo destruir, ficou intacta. No entanto, a destruição de Dresden pouco afetou o resultado da guerra, e o enorme número de mortos deu ao chefe de propaganda nazista, Joseph Goebbels, uma oportunidade única de constranger o comando de bombardeiros da RAF e seu chefe, o Marechal do Ar Sir Arthur Harris. À medida que as notícias da perda dos magníficos palácios e da catedral da cidade, juntamente com rumores de 200 mil mortos, todos habilmente exagerados por Goebbels, circulavam nos jornais neutros da Suécia e da Suíça, o Ministério das Relações Exteriores britânico ficou devidamente alarmado. Mas a devastação causada pelos bombardeios aliados não se limitou à Europa, porque longe, no Pacífico, o major-general americano Curtis LeMay coordenava ataques ao Império Japonês que se revelariam tão horríveis quanto o ataque a Dresden, gigantescas aeronaves. Boeing B-29 Super Fortresses vinham atacando Tóquio e outras cidades japonesas a partir de bases nas Ilhas Marianas desde novembro de 1944. Mas quando os ataques não se mostraram tão eficazes quanto LeMay esperava, em janeiro de 1945, ele decidiu fazer mudanças drásticas em sua estratégia.
A maioria dos habitantes das cidades e vilas japonesas vivia em casas feitas de madeira e papel. Então LeMay percebeu que bombas incendiárias causariam a maior devastação possível. Ele decidiu, portanto, que ataques noturnos em baixa altitude seriam muito mais eficazes do que ataques diurnos em alta altitude. Em 24 de fevereiro, 11 dias após a aniquilação de Dresden, os americanos lançaram seu primeiro ataque noturno a Tóquio, com 170 B-29s, carregando apenas bombas incendiárias em seus compartimentos. Os incêndios resultantes destruíram uma área de 2,6 km² da cidade, e esse ataque foi apenas o começo. 2 semanas depois, na noite de 9 de março, LeMay organizou um ataque muito maior à capital japonesa, enviando 325 B-29s. Os compartimentos estavam lotados de bombas cheias de magnésio, fósforo e napalm altamente inflamáveis, enquanto as armas defensivas foram removidas para aumentar o alcance e a carga útil. Quando os aviões decolaram, as condições climáticas estavam perfeitas para o ataque. O ar estava seco e ventos fortes sopravam, o que garantiria que os incêndios se espalhassem rapidamente pela cidade. Voando em formações que variavam de 5 a 9 mil pés acima do alvo para confundir o fogo da artilharia, os bombardeiros americanos logo pairaram sobre a cidade. O céu rapidamente se iluminou quando quase 1.700 toneladas de bombas incendiárias foram lançadas em 3 horas. À medida que ventos fortes alimentavam as chamas, o fogo começou a se espalhar rapidamente pelas ruas ladeadas por cabanas de madeira. Enquanto dezenas de milhares de pessoas tentavam escapar, suas rotas foram bloqueadas por enormes paredes de fogo, e elas tinham pouca esperança de sobrevivência. 15 km² da cidade foram consumidos pelas chamas, e ao amanhecer os corpos, reduzidos a cinzas, estavam simplesmente espalhados como areia. Mais de 100 mil almas pereceram nas chamas. Foi o ataque aéreo mais mortal de toda a Segunda Guerra Mundial e custou ao comando de bombardeiros dos Stapleton apenas 14 B-29s. Entre março de 1945 e 15 de agosto, quando os japoneses finalmente se renderam, as tripulações dos bombardeiros de Curtis LeMay destruíram 64 cidades japonesas, paralisaram as indústrias de guerra do país e reduziram 2,5 milhões de edifícios a escombros. Os japoneses estimaram o número de mortos civis em mais de 1 milhão de pessoas. 7 décadas depois, a controvérsia gerada pelos bombardeios incendiários em Dresden e Tóquio ainda assombra o mundo. No entanto, na época, defensores do bombardeio de áreas como o Marechal do Ar Bomber Harris e o Major-General LeMay justificaram a tática alegando que ela ajudou a vencer a guerra. Mesmo assim, em 1945, o Japão ainda não dava sinais de rendição, e embora os aliados estivessem recuperando território das mãos do Império do Sol Nascente, ainda havia muitas batalhas difíceis pela frente. Enquanto as tropas americanas continuavam a luta para recuperar as terras que haviam perdido para o Império Japonês no início da Guerra do Pacífico, em janeiro de 1945, o general Douglas MacArthur se preparava para a próxima etapa na reconquista das Filipinas. Com Leyte e Mindoro asseguradas, o próximo passo na campanha para vingar a derrota americana de 1942 era a invasão de Luzon, a maior ilha do arquipélago filipino. Em 9 de janeiro, 175 mil soldados americanos, pertencentes ao 6º Exército do Tenente-General Walter Kruger, desembarcaram na costa sul do Golfo de Lingayen, em Luzon. Defendendo o território em terra,
o general japonês Yamashita compreendeu que as forças americanas tinham vantagem em poder de fogo e mobilidade. Como resultado, ele ordenou que seus 170 mil soldados japoneses recuassem para o interior da selva, de onde ele esperava que eles tivessem uma melhor oportunidade de vencer a oposição. Mas, enquanto a luta continuava ao longo de janeiro, no final do mês, o exército de Kruger estava se aproximando da capital das Filipinas, Manila, e os japoneses perceberam que seu controle sobre a ilha estava escapando. Enquanto isso, desembarques secundários de mais forças anfíbias e paraquedistas americanos chegaram para apoiar o exército de Kruger, e em 3 de fevereiro, as primeiras tropas americanas chegaram a Manila. 3 anos antes, soldados americanos derrotados haviam caminhado pelas ruas, com seu general, Jonathan M. Wainwright, subjugado e desalinhado, enquanto os japoneses observavam triunfantes. Aqueles que sobreviveram às provações dos últimos anos ainda estavam presos, juntamente com muitos civis, e o primeiro objetivo de Kruger era libertar as milhares de pessoas que ainda sofriam nos campos de prisioneiros japoneses. À medida que a 1ª e a 8ª divisões de cavalaria dos Carabineiros e guerrilheiros filipinos avançavam para a periferia norte da cidade, 6 mil civis filipinos, americanos e cidadãos da comunidade britânica foram encontrados internados na Universidade de Santo Tomás, bem como 1.000 prisioneiros de guerra americanos na prisão de Bilibid. Enquanto isso, 2 ataques de comando organizados pelas Forças Especiais Americanas libertaram centenas de prisioneiros famintos e doentes nos campos de Cabanatuan e Los Banos. Enquanto os combates eclodiam por toda a cidade, os prisioneiros foram rapidamente libertados e evacuados para um local seguro, enquanto todos os esforços eram feitos para recuperar o controle de Manila. Ironicamente, assim como MacArthur em dezembro de 1941, Yamashita queria poupar a bela capital das Filipinas da destruição e ordenou que suas tropas saíssem da cidade. No entanto, 16 mil soldados da marinha japonesa e quase 4 mil soldados liderados pelo contra-almirante Sanji Iwabuchi desobedeceram às suas ordens e reocuparam a cidade, enquanto os combates rapidamente se intensificavam, tornando-se o que ficou registrado nos livros de história como a pior batalha urbana do teatro de guerra do Pacífico. A população civil de Manila viu-se presa no fogo cruzado mortal e muitas pessoas foram mortas, com milhares baleadas ou mortas à baioneta, enquanto os homens de Iwabuchi enlouqueciam. Mulheres e meninas filipinas foram caçadas, estupradas e assassinadas em grande número, e à medida que os americanos continuavam a bombardear a cidade com ataques aéreos e ataques de tanques, ainda mais vidas foram perdidas. Os combates só terminaram em 3 de março, quando a guarnição japonesa foi totalmente exterminada, momento em que as mortes de civis haviam atingido proporções impressionantes. Mas, tanto para os americanos quanto para os filipinos, a vitória teve um preço alto. Houve 6 mil baixas americanas, com mais de 1.000 mortes, e enquanto a cidade estava em ruínas, o número de mortos civis subiu para cerca de 100 mil. Foram tempos terríveis para o povo de Manila, e enquanto os americanos tentavam restaurar a ordem e os civis tentavam reconstruir suas vidas destruídas, os planos dos aliados para invadir o Japão continuavam em um ritmo ainda mais determinado. Na verdade, enquanto a batalha por Manila se desenrolava, uma enorme força de invasão anfíbia americana, composta por porta-aviões, navios de guerra, cruzadores e contratorpedeiros da 5ª Frota dos Estados Unidos, navegava em direção à ilha de Iwo Jima, 1.300 quilômetros ao sul do Japão continental. Normalmente desabitada, Iwo Jima tinha apenas 6,5 quilômetros de comprimento e pouco mais de 3 quilômetros em seu ponto mais largo. Dominando sua extremidade sul estava o Monte Suribachi, um vulcão extinto com 167 metros de altura.
O plano era converter essa pilha de rochas e cinzas vulcânicas em uma grande pista de pouso para os B-29 Superfortresses e os caças P-51 Mustang do general Curtis LeMay. Isso aproximaria os bombardeiros de LeMay de Tóquio e ajudaria a aterrorizar as cidades japonesas. O ataque a Iwo Jima começou com 10 semanas de bombardeios intensos e 3 dias de bombardeios navais para derrubar as defesas japonesas. Então, às 2 horas da manhã de 19 de fevereiro, a Operação Destacamento, a invasão de Iwo Jima começou. Enquanto uma tempestade de explosivos e aço atingia a ilha, 70 mil fuzileiros navais americanos se preparavam para um desembarque de assalto. E pouco antes das 9 horas, as primeiras ondas de fuzileiros navais americanos atingiram a praia. Para sua surpresa, eles não encontraram nenhum sinal do inimigo e, por um momento, pensaram que as semanas de bombardeios e ataques haviam destruído as defesas japonesas. No entanto, a realidade da situação era bem o oposto. E o bombardeio maciço americano havia deixado a forte guarnição de 23 mil soldados de Iwo Jima praticamente ilesa, escondida em um extenso complexo de túneis, bunkers, abrigos de armas e postos de artilharia. De repente, o ar encheu-se com o estrondo dos tiros de morteiros e artilharia mais pesados que muitas das tropas americanas alguma vez tinham visto. Grande parte deles provenientes de posições de artilharia no Monte Suribachi. A cena foi descrita por um repórter como um pesadelo do inferno. No entanto, apesar do número crescente de baixas, as forças americanas avançaram lentamente em direção à base do Monte Suribachi. Isso resultou na contenção das tropas japonesas que defendiam a montanha, e no 5º dia da invasão, 23 de fevereiro de 1945, uma patrulha da Marinha conseguiu chegar ao cume e hastear a bandeira americana. Pouco tempo depois, 5 fuzileiros navais americanos e um médico da Marinha dos Cassioms hastearam uma segunda bandeira americana, muito maior, no Monte Suribachi, e a dramática fotografia tirada do evento logo circulou pelo mundo. Ela se tornou um símbolo da coragem bruta do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Mas a batalha por Iwo Jima estava longe de terminar. 3 dos homens da emocionante fotografia de Joe Rosenthal foram mortos pouco depois, quando a 4ª e a 5ª divisões da Marinha, reforçadas pela 3ª Divisão da Marinha dos Estados Unidos, prosseguiram com a limpeza do resto da ilha. Os fuzileiros navais sofreram baixas extremamente pesadas, enquanto lutavam por Iwo Jima, literalmente metro a metro. Ao longo de um mês de combates acirrados, os japoneses em Iwo Jima foram gradualmente arrastados de seus esconderijos subterrâneos, mas isso custou a vida de muitos americanos. Em 16 de março, Iwo Jima foi oficialmente declarada segura, mas mais 5 dias se passaram antes que o posto de comando japonês, no lado noroeste da ilha, fosse localizado e destruído. Finalmente, em 26 de março de 1945, após 35 dias de combates acirrados, a batalha chegou ao fim. Dos 23 mil soldados japoneses que compunham a guarnição da ilha, apenas 1.000 sobreviveram como prisioneiros de guerra. Embora os aliados agora tivessem uma base um passo mais perto do Japão, de onde Curtis LeMay poderia lançar seu bombardeio terrorista, os combates em Iwo Jima foram um prenúncio sombrio da provação que aguardava os marinheiros, soldados e fuzileiros navais designados para a próxima grande operação americana no Pacífico. Na batalha contra o Japão, essa seria a invasão de Okinawa, e enquanto os fuzileiros navais se preparavam para mais uma batalha, no noroeste da Europa, os exércitos aliados comandados pelo general Dwight D. Eisenhower estavam prontos para o fim do jogo. Seu objetivo era eliminar todas as forças alemãs a oeste do rio Reno e, com isso, preparar o terreno para a investida final no coração da Alemanha nazista. Finalmente, em 23 de fevereiro, a Operação Grenade teve início quando o 9º Exército do Zeb Meirgord começou seu ataque através do rio Ruhr, enquanto o 12º Grupo do Exército do Zeb Meirgord, do general Omar Bradley,
lançou sua própria corrida para o rio Reno na Operação Lumberjack. Em 7 de março, soldados pertencentes à 9ª Divisão Blindada dos Kreiskmeus tomaram a ponte Ludendorff em Remagen, antes que seus atônitos defensores alemães tivessem tempo de preparar as cargas de demolição adequadamente. Com rapidez relâmpago, o primeiro exército dos Estados Unidos ordenou que enviasse o maior número possível de tropas pela ponte. O general Patton também estava ativo e, em 21 de março, sob seu comando, o terceiro exército dos Eperskremet havia cercado as divisões alemãs em seu setor. 24 horas depois, os homens de Patton haviam cruzado o Reno entre Mainz e Mannheim, e sua cabeça de ponte estava segura. Em 6 semanas, os alemães perderam 290 mil soldados a oeste do Reno. Com os aliados atravessando o último grande obstáculo natural no oeste, havia pouco que os nazistas pudessem fazer para impedir que britânicos e americanos avançassem até Berlim. Quando o primeiro-ministro britânico chegou em 24 de março, ele cruzou o Reno e pisou na margem leste, em um momento verdadeiramente simbólico. Churchill estava agora ansioso por avançar em direção a Berlim, mas com tantos militares aliados já perdidos em batalhas sangrentas, em 28 de março de 1945, Eisenhower tomou uma decisão decisiva para iniciar a fase final da campanha pelo noroeste da Europa. Para a grande consternação de Churchill, Eisenhower, que pretendia manter as baixas aliadas ao mínimo, declarou que Berlim não era mais um objetivo militar importante, deixando a tarefa de garantir o último reduto de Hitler para os russos. Mal acreditando na notícia, a leste, Stalin ordenou que o Marechal Zhukov e o Marechal Konev fossem ao Kremlin para planejar a ofensiva final do Exército Vermelho contra a Alemanha nazista. Em breve, os soviéticos iniciariam seu avanço e, em apenas 2 meses, a guerra na Europa estaria encerrada, mas, por enquanto, a contagem regressiva final para Berlim havia apenas começado, e a batalha mais importante de todas estava prestes a ser travada.